É o recessinho, né? O recessinho da educação, que agora, até dia 7, nós temos aulas, né? Então, é dia 7, né? Sexta-feira. Até sexta-feira tem aulas, né? No dia 10 começa. Isso, e a partir do dia 10, a segunda-feira que vem, daqui uma semana, começam os recessos. É importante frisar aqui alguns pontos, né? Como nós temos escriturários, os assistentes, professores, serventes, né? São alguns cargos diferentes, nós temos ali, por lei, algumas determinações. Então, é importante frisar que para a grande maioria desses trabalhadores das escolas, é recesso escolar nesses 15 dias agora. Não é férias. Férias é para alguns professores que são do quadro transitório em extinção, eles têm esses 15 dias de férias agora. E daí, com relação aos demais professores do quadro permanente, eles têm 15 dias de recesso, que é o meu caso e do professor Eliel, por exemplo. Nós dois temos 15 dias de recesso e não de férias. Então, os professores do transitório, 15 dias de férias, nós, professores do permanente, 15 dias de recesso. No entanto, tem alguns outros cargos, né, professor Eliel, que tem algumas diferenças aí com relação à quantidade de dias. Exatamente, então a gente tem dentro, né, como o professor colocou, os professores têm lá os 15 dias de férias do transitório em extinção, tem os professores do quadro permanente que tem ali, né, os 15 dias de recesso, então vai ter ali os 15 dias de recesso, saindo no dia 10, voltando lá no dia 25, né, no dia 26 já é feriado, então volta dia 25 com HTPC e no dia 26 é o feriado. E dentro das unidades escolares a gente tem também ali os escriturários, como a gente colocou, as assistentes de educação que vão seguir os professores, e a gente tem também as serventes. Então as serventes ali foi, né, enviado, tem um comunicado da Secretaria Municipal de Educação, da SB, que os serventes ali é para as diretoras fazer um cronograma ali, uma escalinha, né, onde uma equipe vai trabalhar uma semana no recesso e a outra equipe vai trabalhar outra semana no recesso, e os escriturários ali também tem uma diferenciação ali em questão ao recesso, né, devido ser uma categoria ali que está ali envolvido com matrícula, com, digamos, uma parte ali mais administrativa que precisa estar organizando essas atividades, né, professor? Isso, e a ideia da Secretaria de Educação nesse momento, né, isso já acontece na realidade desde lá da época da professora Zélia, quando eu cheguei aqui em Ponta Grossa em 2011. Então uma semana é alternada, né, escriturária, serventes, enfim, porque a ideia é deixar a escola aberta, né, para justamente que essa parte de documentação, a parte administrativa da escola continue funcionando. Então o que acontece? Meio de ano, algumas famílias acabam se mudando, né, nesse período, então é uma facilidade aí para a comunidade, a escola ela estar aberta, né, recebendo a comunidade aí, então para poder fazer essa parte de documentação. E sempre chega a dúvida aqui, principalmente às vezes dessas categorias que são convocadas a trabalhar no recesso, né? Então é importante a gente dizer, né, que os 200 dias letivos ele é para o aluno, para a criança, né? Então, digamos, os professores ali do quadro permanente, serventes, escriturários, assistente, a gente tem por direito 30 dias de férias a cada 12 meses trabalhados. Então, esse recesso ele é uma concessão. Então, a secretaria, a prefeitura, ela pode muito bem estar convocando, né, esse servidor ali a estar comparecendo no seu local de trabalho durante o recesso. Então, chega às vezes essas perguntas, né, essas dúvidas, mas pode me chamar, eu tenho que ir, né? Infelizmente, nesse caso, né, se for convocado, sim, porque o recesso ele é uma concessão do município, e quando esse, né, digamos assim, esse profissional ele é convocado a estar no seu local de trabalho, ele tem que, por obrigatoriedade, estar comparecendo, né, professor? Isso mesmo, e assim, o recesso escolar, esses 15 dias agora, assim como os recessos de pré e pós-feriado, é a mesma coisa. Tem no final do ano também, isso, ali, né, dezembro. De 26 a 31 de dezembro. Tem no calendário escolar, tá lá que o dia depois do aniversário de Ponta Grossa, por exemplo, pode ser recesso. É concessão, pode ser tirado ou colocado a qualquer momento. Então é bom deixar claro isso. Claro que, né, no entanto, é histórico esse recesso do meio de ano, né? E chegou para nós, já emendando num terceiro assunto da educação, chegou a nós aqui do sindicato, não foi de um CMEI, não foi de uma escola, foram de várias escolas. E nós já entramos em contato direto lá com a Secretaria Municipal de Educação, né? Com a Elisângela lá do RH, e alguns professores, serventes, algumas serventes também colocaram para nós aqui o quê? Que quem pegasse atestado nesta semana que antecede esse recesso escolar poderia ter que cumprir
os dias de compensação desse atestado no recesso. Seria até legal se o Dr. Anderson tivesse aqui para poder falar alguma coisa, mas é uma coisa tão absurda que nem precisa do Dr. Anderson para falar isso, né? Eu acho que primeiro que o atestado não se contesta. Depois, querer dizer que vai repor dias de atestado, gente, chega a ser um absurdo, né? E nós, de imediato, nós ligamos para a professora Elisângela, né, Léo? Exatamente. A gente entrou em contato então, com a professora Elisângela lá, né? Ela colocou que não era essa situação mesmo, né? O que ela colocou era que para as diretoras verificar ali, né? E ajustar bem certinho essa questão das horas das atividades, principalmente ali, né, das professoras. E, claro, em CMEs, escolas onde está faltando professor ali, né, que os professores não estão tendo a sua hora de atividade por direito ali correta, será pago sim a hora extra dessas horas das atividades que não fizeram no mês de julho, né? A gente sabe que agora no mês de julho ele vai ter ali só 8 dias letivos, né? Então vai ser 8 dias letivos. Dentro desses 8 dias 8 dias do professor na escola, né? Porque com as crianças chega a ser 7, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ele vai ter 31, né? Ele dá 8 dias letivos, 9 dias do professor na escola. Então ele vai dar ali 9 dias, digamos, de trabalho, 8 dias letivos. Então elas entendem, né, já tendo essa HTPC que vai contar ali como para os professores de 40 horas como 8 horas de atividade, ela entende que vai ser possível, né, ter essas horas de atividades certinho ali nas unidades escolares. Claro, aqueles locais onde está faltando o professor, se caso ainda assim não seja possível, né, o professor fazer essa hora de atividade, é só mandar lá para a secretaria que eles vão pagar assim como hora extra essas horas de atividades. Exato, mas chegou qualquer informação com relação a pegar, você precisou de um atestado, né? E vai ter que repor, pode ligar para nós aqui imediatamente, que a gente vai tentar resolver dessa providência o mais rápido possível, né? Ali só a Tânia mandou ali, professor, responda a Leila. Eu vou responder depois quando eu estiver aqui com o Roberto, falando questão do plano de cargo geral ali, Tânia, falando dos biênios, por que o biênio sumiu lá da folha, né? O porquê que não sumiu, né? Por que sumiu, mas não sumiu, né? Ele tá lá, ele continua lá. A gente vai estar falando desse assunto no outro bloco ali, junto com o Roberto, daí falando ali foi uma servidora, né, que entrou em contato com o sindicato hoje por telefone. Nós estávamos em reunião, daí a gente ficou de responder ela, então a gente já vai responder, que a Tânia já colocou ali. A gente responde depois que o Roberto a gente vai estar falando desse assunto daí, tá bom, Tânia? Isso mesmo. E também, só para fechar esse da hora atividade, nós colocaremos ao longo dessa semana aí, nas redes sociais do sindicato, tanto no Instagram quanto no Facebook, a quantidade de horas de atividades, né, dos professores nesse mês. Você que não segue ainda o Instagram do Sindiserve, @SindiservePG lá no Instagram. No YouTube, você que está aí nos vendo agora, SindiservePG, inscreva-se no canal, ative o sininho ali, porque cada vez que começa um canhão na web que você esqueceu, ou que a gente coloca cortes, ou que a gente coloca uma live especial, você vai receber em primeira mão ali a informação. Exatamente, e mais um assunto que acho que é o último aqui da educação, sobre as horas extras referente ao GEM, né, professor? Então teve algumas situações, pelo menos a maioria dos professores que a gente entrou em contato, ou que a gente conversou, né, tem esse contato com os professores de educação física, que foi, digamos assim, é a maioria aí, né, dos professores que teriam hora extra para receber do GEM. Então a maioria recebeu, teve alguns casos que não receberam, né? A gente até verificou essas situações. Segundo o que nos passaram, que foi algumas situações ali referente à informação dessas horas extras, né, digamos ali pela escola para a Secretaria de Educação. Então eles pediram novamente que seja enviado, e pelo menos a gente nunca teve problema assim de não pagarem. Pode ser que nem aconteceu dessa vez, não pagarem no mês correto, mas que é só acertar esses pequenos detalhes para que possa ser pago aí na próxima folha, né, professor? Isso, então, conforme a Nercy entrou em contato lá com o RH da Educação, estamos aguardando uma resposta. Nessa semana deverá sair essa resposta ainda, se será possível ou não fazer uma folha avulsa, mas caso não seja possível fazer a folha avulsa, vai vir no pagamento de julho agora, então a gente não vê tantos problemas nisso. Agora também é bom se atentar para uma coisa, né, professor Léo? Nós tivemos alguns professores que receberam as horas e outros não. Também tem que você, professor de educação física, ou você, professora de sala, ou a própria diretora, a própria pedagoga, foi levar, porque, assim, né, criança, né? Gente, professores e professoras,
as horas extras do GEM pode ser para os professores de educação física, para professor de sala, para pedagoga, para diretora, para quem foi acompanhar os alunos no dia da competição. Exatamente. Trabalhou fora do horário. Se a sua carga horária é das 8 às 17 e você trabalhou fora do horário pela escola com as crianças no GEM, não importa o seu cargo, você fez um trabalho extraordinário que foge da sua rotina de trabalho, e o que acontece? Você tem que receber hora extra. Mas o que eu estava falando? Tem que ver também, Eliel, se lá da escola essas horas foram apontadas nos prazos corretos. Porque se ela foi enviada depois, aí acaba sendo um erro da própria escola e não lá do Recursos Humanos da Educação. Então pode ter duas formas de ter acontecido o erro. Lá na Secretaria de Educação ou na própria escola, né? Então, durante essa semana aí a gente vai tentar conversar mais vezes lá com o pessoal do RH para ver se a gente consegue fazer, se eles conseguem fazer essa folha avulsa aí o quanto antes. Exatamente.